sou o Silva. E aqui é a Lari. Top 7 animais marinhos mais assustadores do que um megalodonte. Megalodonte é esse crocodilo aí, né? Não, o megalodonte diziam que era um tubarão gigante. É. Tubarão... É um bicho muito grande, comia os outros bichos. É. Do canal Pipa, tá? Canal Pipa. Tamo junto. Bacana. Link na descrição. Bora lá, bora ver. Ó, o cara... O narrador tem uma voz... Tá mutado. Ai, gente, tá multado, Tá desculpa. mutado pra vocês. Eu elogiei, vocês não entenderam nada, hein? Esse momento aqui é pra vocês deixarem o seu like, só pra vocês irem pensando, caraca, não, isso aqui não foi um erro, foi tudo planejado. Vamos lá. Qual é a maior criatura entre os animais marinhos? Muitas pessoas responderiam que é o megalodonte. Megalodonte. De fato, Ok. esse tubarão gigante era realmente muito assustador. O megalodonte media cerca de 10 metros de comprimento, às vezes podendo chegar a 15 metros. Ele também possuía uma grande mandíbula e seus dentes afiados mediam cerca de 20 centímetros, sendo então um ser muito temido nos mares. Olá a todos! Esse super predador era de fato imbatível. Felizmente, a era em que o megalodonte dominava o mundo já acabou há mais de 2,5 milhões de anos. Mas na história do nosso planeta existiram animais marinhos ainda mais assustadores. Muitos deles passaram por aqui muito antes do megalodonte ou muito depois da sua extinção. E se, hipoteticamente, o megalodonte confrontasse um desses animais, É treta provavelmente fictícia, seria gosto melhor de vídeo de apostar treta na sua fictícia. derrota. Aqui em nosso canal você pode ver essas criaturas assustadoras em total segurança. Então hoje vamos encontrar esses animais marinhos, que talvez pudessem bater de frente com um megalodonte de igual para igual. Ok. Vamos lá! Helicoprion. Dentre os tubarões já extintos, não é somente o Nunca ouvi falar. megalodonte Nem que eu. poderia acabar com sua vontade de brincar na praia. No Paleozoico superior, um peixe gigante e assustador vivia nos oceanos. Esse ser não é exatamente um tubarão, mas, digamos, uma espécie de ancestral deles. Veja essa aparência assustadora. Seria uma serra circular dentro da sua mandíbula? Não, são somente Oi? seus dentes em formato espiral. Não. Entre os Esse peixes bicho existiu de existentes, verdade? nenhum possui uma estrutura corporal parecida e por muitos anos esse fóssil incomodou os paleontologistas. Até que finalmente eles chegaram a uma conclusão. É claro, isso provavelmente ficava no interior da sua mandíbula. Segundo estudos mais recentes, essa espiral dentária era formada por 80 até 190 dentes e se localizava na parte central do interior da cavidade oral. Não, gente, não é 10 a possível. 15 desses dentes maiores ficavam expostos do lado de fora da mandíbula, e os demais ficavam escondidos no interior. Assim que os dentes mais antigos se desgastavam e caíam, os dentes novos saíam e os substituíam. Até parece uma esteira transportadora Mas não feita de encontraram dentes. isso com caveirinha, É não? um ótimo mecanismo, não é mesmo? Economizaria muito nos custos de tratamento dentário. Que Infelizmente, doideira, o esqueleto cara. dos cartilagíneos não aparece bem nos fósseis. Por isso, não se sabe muito sobre a estrutura corporal do Helicoprion. Cara, e se isso for um animal e o outro for outro? Então, pode ser um bicho só esse negocinho assim, imagina? Imagina, doideira. É doideira mesmo. Estima-se que ele chegava a ter 2 a A 3... teoria, como é o nome do Ciclope, ele vem, se eu não me engano, de um fóssil de elefante. Sabia? Um elefante de um olho só? Não. O fóssil, tipo, o esqueleto de um elefante. Ó, esqueleto, elefante. Eu acho que é elefante, deixa eu ver. É um Aqui tem um elefante? buraco aqui no meio? Deixa eu ver se é. Ali, Não, não é. Aí. Ah, tem esse buraco aqui, ó. Então parecia, se você colocar, parece que tinha alguma coisa aqui. Deu pra entender? Uhum. Uns bagulho assim. Então aí tem uns mitos aí. Mas eu não sei se é isso ou um rinoceronte. Algum animal desses aí. Então, antigamente, tipo, em templos que são de monges, eles montavam esqueletos de animais que nunca existiram. Porque eles iam achando as peças E eles dos iam esqueletos. juntando. Falavam, ó, um demônio. Caraca.
um gigante, sabe? Porque eles Caraca. montavam do jeito que eles achavam que montavam. Não que seja, deve ter bastante estudo aqui sobre isso, mas 3 metros de comprimento. já Mas aconteceu. foi encontrada uma estrutura dental de 90 centímetros de diâmetro. Então o corpo de seu dono deveria ter de 9 a 12 metros. Isso seria um Nossa tamanho Senhora. semelhante ao megalodonte. Porém, esses dois seres nunca se encontrariam. Isso Interessante. porque o helicoprion foi extinto muito antes do aparecimento do megalodonte. Basilossauros. Os antepassados do Basilossauros, que se banhavam nos mares quentes de 140 milhões de anos atrás, não se pareciam nem um pouco com seus parentes atuais, as baleias. Basilossauros significa o rei lagarto. O nome pode soar como um dinossauro. Isso porque inicialmente os pesquisadores pensavam que esse fóssil pertencia a uma espécie de réptil. O corpo media de 18 a 20 metros. A longa coluna vertebral o permitia se mover contorcendo o corpo como uma cobra. E ainda por cima, ele possuía patas. Isso mesmo, apesar de morar dentro do mar. Essas patas não podiam ser usadas para os fins convencionais, mas como um órgão subdesenvolvido. Elas se tornaram então uma grande evidência da evolução dos mamíferos marinhos. Isso mostra que eles subiram para a terra, mas voltaram para o mar. O Basilossauro se alimentava de grandes peixes. Que doideira. E já que os tubarões faziam parte do cardápio, o megalodonte teve sorte de Esse não bicho nascer tem na no mesma era que o documentário Basilossauros. da Apple TV. Tem, A um propósito, documentário na Apple TV alguns que tem. teóricos da conspiração acreditam que o Basilossauros vive até hoje e que a lenda da serpente marinha trate exatamente deste animal. Mosasaurus hoffmanni. O próximo da lista é o Mosasaurus hoffmanni. Oba, finalmente um verdadeiro dinossauro. Esse lagarto do mar é o maior Meu Deus. dentro de sua espécie, chegando a medir cerca de Aplaudindo. 17 metros. Eles viveram no 17 Cretáceo superior metros. e foram extintos juntamente com os outros dinossauros. Parece uma baleia. Sobre o a fóssil. aparência do É. Mosasaurus hoffmanni, poderíamos dizer que ele tinha uma aparência, digamos, imponente. Uma longa coluna vertebral, uma caixa torácica no formato de um barril e um crânio extremamente forte. É como se ele tivesse nascido para caçar gigantes presas. Seus dentes afiados rasgavam a carne e sua mandíbula o permitia mastigar um grande pedaço de carne de uma só vez. Sua visão era fraca, mas isso significa que ele não precisava medir a distância de sua presa. De qualquer forma, seria inútil tentar fugir dele. Através de vários fósseis encontrados com marcas de fraturas em sua mandíbula, podemos perceber a sua natureza agressiva. Essas fraturas foram provavelmente adquiridas durante a caça Briga. ou durante uma batalha contra outros de sua espécie. Ao que parece, ele se alimentava também de outros mosassauros menores. E o que aconteceria se o Mosasaurus hoffmanni se deparasse com um megalodonte? A verdade é que o megalodonte era um animal lento e não podia caçar grandes animais devido ao tamanho de seu corpo. Fugir do campo de batalha seria a melhor opção para ele. E acreditamos que no Arregou, dia hein? em que ele Arregou. falhasse na sua fuga, ele seria feito em pedacinhos Putz. pelo violento Mosasaurus hoffmanni. Sarcosuchus. É um crocodilo? Não, não estamos falando dos crocodilos que Cara, existem atualmente. É muito doido, né? Porque a gente esquece uma das principais rolês da evolução, que é, qual desses animais seria o mais foda? Para Darwin, é os que estão vivos. Sim. Porque os que estão vivos hoje em dia são os que se adaptaram melhor à mudança do ambiente e de tudo mais. Então, o animal que sobreviveria mais já está respondida. Barata. É os de hoje. Todos eles. É a barata. Barata é um animal interessante. Muito tempo atrás, durante o período Cretáceo, em que os dinossauros se reproduziram ao redor do planeta, existia um animal chamado Sarcosuchus, no atual continente africano. Sua classificação biológica é crocodilomorfa, ou seja, ele é um antigo parente dos atuais crocodilos. Foda. Inicialmente, pensava-se que ele medisse cerca de 12 metros, 12 mas metros. uma estimativa feita mais tarde indica que ele media não muito mais que 9 metros. Ah, tá. Então, Mesmo assim, então tá o tranquilo. Sarcosuchus era cerca de 9 um terço metros, não, maior aí que dá os pra encarar. crocodilos Pequeno, atuais. pequeno, pequeno, pequeno. aí Sua ficou mandíbula de era boa. muito maior e mais poderosa. Com essa terrível mandíbula, ele não atacava somente peixes, mas algumas vezes também atacava pequenos dinossauros. Espero que um crocodilo como esse não esteja morando nos esgotos de Nova York. Arcteltis dux. Vocês conhecem a lenda do Kraken? Sim. Um monstro marinho arrepiante,
que com seus grandes tentáculos destruía e afundava navios no fundo do mar. Talvez algum marinheiro, após ver com seus próprios olhos um Arquiteuthis dux ou uma lula gigante, tenha se inspirado Isso para existe criar até essa hoje, história. as lulas gigantes. Em né? média, Tem. seu corpo chega a 10 ou 13 As metros, bichas são gigantes. mas Tem, alguns né? exemplares podem ter um tamanho fora do comum, chegando a medir 16 metros desde a ponta das barbatanas até os tentáculos. O Mano, Arquiteuthis dux é um predador agressivo. Uma vez capturado por seus tentáculos, ninguém consegue fugir. putz. Esses animais também possuem rivais. Mas já falamos disso. O fato é que esses animais ainda vivem nos dias de hoje, nas profundezas do mar. Então, você? cara, Acredita? é muito doido pensar isso. Talvez a humanidade passe, acabe, e esses animais nem vão saber que a humanidade existiu um Sim. dia. Porque vários desses animais, alguns deles vivem em uma profundidade tão grande que, Sim. tipo, tanto faz as mudanças climáticas de cima, tá ligado? Uhum, Então, influencia, mas não tanto pro habitat delas. uhum. Então, muitas delas estão vivas sem adaptação novas, assim, há, sei lá, 100 milhões de anos, E 50 quantas milhões de anos. espécies a gente não conhece ainda, Não, mano? e também, se você parar pra pensar, quantos anos o ser humano tá como ser humano? 200 mil, mais ou menos, da nossa Homo sapiens sapiens? Então, tipo, a gente não é nada comparado a essas espécies. As espécies estão aí na Terra por, sei lá, 50 milhões de anos. É muito doido, cara. É... Acha que o surreal. megalodonte poderia vencer uma criatura como essa? Cachalote. O Baleia. arquirrival do Arquiteuthis dux A é cachalote nada menos come. que o cachalote. Um cachalote macho adulto pode chegar a 20 metros de comprimento, sendo maior que um navio de cruzeiro. Seu crânio em formato retangular ocupa cerca de um Eu terço sabia do que o corpo, cachalote comia outros. tornando-o impossível de ser outros confundido bichos. com outra espécie. Podemos achava entender que as por que baleias os só baleeiros comia o chamaram de coisas vagão de pequenininhas. carga. Falando nisso, a pesca de cachalotes era um trabalho extremamente perigoso devido à natureza agressiva do animal. Frequentemente, eles Eu não sei, afundavam os cachalote barcos dos pescadores que É uma tentavam baleia? capturá-los. Considerada uma baleia? Felizmente, Não, a baleia. pesca de baleias foi proibida É, uma baleia, e sua tá bom. população, antes reduzida, se recupera pouco a pouco. Atualmente, os únicos inimigos deles É são muito, as cara, orcas. assim, ó. Mas se Eu acho muito brecha caçar baleia. É muito brecha. Eu acho muito brecha caçar qualquer animal que você não vai ter nenhum fim interessante pra ele. Alimentício. É. Não, mas eu acho que assim, ó, a gente, o ser humano, a espécie humana, já conseguiu manipular a agricultura. Uhum. A gente já manipulou a agricultura, a gente já sabe fazer cultivo, não só a agricultura, mas também a agricultura, pecuária. A gente tem animais que a gente consegue ter controle para alimentação, sabe? Uhum. Eu acho muito escroto, tipo, os animais assim que são únicos, sabe? Uhum. Que, cara, eles têm uma importância gigantesca para o meio ambiente, para o habitat dele marinho, e a gente matar eles e caçar, às vezes, tipo, antes caçar para óleo, se eu não me engano. É, sim, era pra óleo. Para óleo por causa de iluminação pública, tá ligado? Hoje em dia a gente já tem tanta tecnologia que eu acho tão idiota esses rolês. Ah, mano, sei lá, velho, eu não sou a favor, não. mesmo as orcas atacam somente os filhotes, ainda que o megalodonte existisse nos dias de hoje, seria impossível confrontar um deles. Leviathan Melvillei. O último dessa lista é o Leviathan Melvillei. Esse nome parece até um personagem que saiu de alguma lenda antiga, mas essa espécie extinta do cachalote de fato existiu no período Mioceno. Caraca, Ou velho. seja, ele viveu na mesma era do megalodonte. Não vamos discutir aqui se eles de fato travaram batalhas, mas ao que tudo indica, o megalodonte não tinha nenhuma chance contra esse animal. Caraca. O Leviathan Melvillei media cerca de 13,5 metros até 17,5 metros, podendo variar dependendo é da muito estimativa. Seus dentes incrivelmente fortes chegavam a medir 36 centímetros. Meu Deus. Meu Deus. Cerca de 2 vezes maior que o dente de um megalodonte. Esse é o maior dente encontrado no mundo animal, com Meu exceção Deus. daqueles animais que possuíam Um dente, presas. cara. Sua mandíbula podia segurar a presa com firmeza, não soltando Mano. até que parasse de se debater. Tá louco, velho. Se um megalodonte entrasse no campo de visão dessa Olha criatura, isso. só podemos dizer que ele não teria salvação. O vídeo de hoje fica por aqui. Muito obrigado a todos vocês por Caraca, foi um assistirem. vídeo bom, cara. Aparentemente, Foi até para interessante. essas Interessante. criaturas Eu assustadoras, gosto de vídeos assim. sempre existirá alguém maior. Essa Ó,
Quero saber. Deixa o like e comenta aí se você gosta de vídeos assim, que curiosidades, top criaturas, né, listas, que a gente pode fazer. Quem sabe a gente mesmo pode criar uma lista e fazer pra vocês aqui. Faço uma pode ser. pesquisa, eu gosto de pesquisar, eu gosto bastante de pesquisar essas coisas. Posso criar uma lista pra vocês, dou os créditos dos vídeos que eu pegar e tudo mais, a gente faz um videozinho aí, sei lá, pode ser. Pode ser. Mas eu quero saber de vocês, vocês gostam? Porque eu gosto pra caralho, muito, muito mesmo. Então, É uma eu curto, lei da vamos ver. natureza. Se por acaso você tinha pesadelos com o megalodonte, agora Caralho, você terá Arnold muitos Schwarzenegger. outros Meu animais Deus. para combatê-lo em seus sonhos, Ok. como seu guarda-costas particular. E nem precisa me agradecer. A propósito, que animal você acha que é o campeão absoluto da lista de hoje? Escreva nos a baleia. comentários. Vote no seu herói. A baleia. E vamos fazer a contagem depois. Então, por enquanto, Baleia vamos foi nos pica. despedir. Mais forte e cada vez maior. Até a próxima. Tchau. Tchau! Ó, e também tem um rolê que é muito doido, né? A baleia, você não dava nada igual o hipopótamo, né? Mas o hipopótamo é um bicho sinistro. É. Uma vez eu tava vendo um documentário sobre vida na savana e tinha, assim, uns 12 leões, né? Na verdade são as leoas que caçam junto com os leões Bota menores. pra correr, filho. Oi? Bota pra correr. Cara, matou uma leoa. Sim, porque o dente... O dente dele, a mordida dele... dente dele é bem grande. E eles não conseguiram fazer nada. Ele tava parado, o bando inteiro foi pra cima dele. Ele, mano, parecia eles arranhando a pele. Eu já vi esse Você já vídeo. viu? Cara, ele parecia que ele tava assim, ó. Uhum. Aí do nada ele virou plau, mordeu uma e saiu andandinho pra água assim, ó. Cara, doideira, velho. O mundo animal é muito doido. Eu me impressiono muito fácil com essas coisas. É isso, pessoas. Obrigado por ter assistido. Até o próximo vídeo e tchau.